Algumas doenças tendem a se agravar no outono devido a uma característica bem predominante da estação, o tempo seco. Então, se você sofre de rinite, sinusite, aquelas ites, com certeza nessa época você trava uma luta contra a congestão nasal. Né? Fica falando, não é? Coriza, espirro, dor de cabeça. E encontrar um alívio é um desafio, não é não? E quando encontra também, minha gente, não é maravilhoso? No entanto, alguns especialistas ressaltam que ter o hábito diário de fazer lavagem nasal pode garantir uma respiração mais saudável e até mesmo ajudar na prevenção dessas e outras doenças respiratórias. Só que existem algumas técnicas para isso. E quem nos explica como praticá-las de maneira correta é o membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologista e Cirurgia Cérvico-Facial, Dr. Rony NG. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Abi. Que assunto legal, sabia? Porque eu acho que eu tenho as ites da vida e eu demorei tanto para descobrir que eu poderia fazer isso, né? Assim, digo tanto porque na minha adolescência eu passei por situações muito ruins, ainda mais porque eu morava numa cidade fria e aí parece que o nariz nunca ficava limpo, sabe? Assim, parece que eu nunca conseguia falar sem ser com a voz anasalada. E a gente começa a descobrir dessa forma e a gente melhora muito a nossa vida. Doutor, isso é uma característica das pessoas que têm as inflamações? Como que acontece da gente ter essa coriza nasal, por exemplo? Sim. Então, antes de mais nada, obrigado pelo convite, viu, Abi? É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão relevante e que faz parte da vida de muitas pessoas, de muitos pacientes, né? Conforme você citou, a rinite alérgica é uma doença altamente prevalente, afeta em torno de 35% a 40% das pessoas no mundo. É muita coisa, né, doutor? É muita gente. É uma doença que tende a ser hereditária, familiar, vai passando de pai para filho, de mãe para filha, né? E realmente, nesse período de outono e inverno, o clima mais frio e mais seco, as doenças respiratórias são mais comuns, né? Então, você fica mais atacado da sua rinite alérgica, o nariz entope, escorre, espirra. E por que acontece isso? Então, a rinite, geralmente, ela é desencadeada por um fator aeroalérgeno, alguma partícula no ar que estimula uma resposta inflamatória crônica, que você acabou de citar que você tem. Então, os mais comuns aqui no Brasil são ácaros e poeira doméstica. Então, ao você respirar essas partículas, elas entram em contato com a mucosa nasal, que é a pele nasal, e acabam estimulando uma cadeia, uma cascata inflamatória que culmina no inchaço das estruturas internas do nariz, gerando a obstrução e a congestão nasal, além dos espirros, uma hipersensibilidade, fica coçando, você tem a coriza, aumenta a produção do muco nasal, né? Então, aí vem, né, o nosso tema, lavagem nasal, né, que é um tema que é um tipo de terapia e também um tipo de prevenção desses casos. Doutor, a gente está falando de rinite, mas é sinusite também, da mesma forma? Da mesma forma. A lavagem nasal, ela é indicada para todos os pacientes, de adultos, crianças, idosos, tá? Ela tende a prevenir as infecções, né? Eu vou falar um pouquinho como é que funciona a lavagem nasal e ela também auxilia no tratamento, na redução dos sintomas e na redução do período de sintomas, por exemplo, de uma rinite, uma crise de rinite alérgica, uma crise de sinusite. Boa. Então, como é que funciona o nosso nariz? Só para a gente ter uma ideia. O nosso nariz, se quiser, pode pegar na mão também, tá? Ele é composto de várias reentrâncias, várias estruturas. A gente tem as conchas nasais inferior, média e superior. Elas auxiliam no direcionamento do ar para os nossos pulmões. Então, o nariz, além da respiração, né, de direcionar o ar, ele tem outras funções, de filtrar o ar, umidificar e aquecer. Nós produzimos secreção nasal, muco nasal, 24 horas por dia. Existe um movimento de varredura dessa secreção, né? A gente chama isso de clearance mucociliar. Então, a secreção que é produzida nasal, ela tende a ser empurrada por pequenos cílios nas células nasais, que chama clearance mucociliar, e a gente acaba, de certa forma, deglutindo isso, 24 horas por dia, tá? E quando você tem um resfriado, uma gripe, uma rinite, uma sinusite, esse volume de secreção aumenta muito. Daí entra a lavagem nasal.
Então, como funciona a lavagem nasal? Ela vai entrar nessas reentrâncias no nariz, fazer uma limpeza mecânica de todas essas partículas, vírus e bactérias que estão irritando o seu nariz, por exemplo, numa rinite alérgica. Ela ajuda a fluidificar esse muco. Então, quando você fica doente, tem uma sinusite, a secreção fica mais espessa, né? Aquele paciente encatarrado, aquela secreção amarela, esverdeada. Então, a lavagem, ela fluidifica, ela deixa mais fininha essa secreção, estimulando o clearance mucociliar. Tá? E também a lavagem tem aplicabilidade nos pacientes que têm ressecamento e sangramento nasal, porque é comum nessa época do ano. Então, a lavagem acaba hidratando essa pele, a mucosa nasal, também auxiliando os pacientes que têm sangramento. Então, essas são as principais aplicabilidades da lavagem nasal. Boa, doutor. Vamos lá? Vamos. Para a gente mostrar. Pode levar o seu protótipo, doutor. Por favor, fique à vontade, que a gente tem um balcão aqui. E a gente tem várias coisas aqui que nos auxiliam nisso. Sim. E quando a gente fala disso, a gente também lembra muito das crianças, porque geralmente tem bastante secreção, né, doutor? Sim. E tem idade, por exemplo, para fazer a lavagem, doutor? Não tem idade. Você pode fazer a lavagem em crianças pequenas, recém-nascidos, bebês até adultos. O que muda é de acordo com a idade. O volume a ser utilizado e quanto menor a criança, a gente tem que tomar cuidado principalmente com a pressão utilizada. Então, na lavagem nasal é importante termos uma pressão suave e contínua e o volume, né, ele vai aumentando de acordo com o avançar da idade. Boa. Então, nos recém-nascidos, até os 6 meses, a gente usa 1 ml de soro, uma seringa dessa pequenininha de insulina, tá. até os 6 meses. A partir de 6 meses até 2 anos, a gente já pode usar 3 ml, é mais ou menos uma seringa dessa. Legal. A partir de 2 anos, a gente pode usar de 5 a 20 ml, tá? Aí, a partir de 6 anos, a gente já costuma usar doses maiores, de 10 a 20 ml. E o que entrou muito, vamos dizer assim, em voga hoje são as garrafinhas, que dão um volume maior, mas sempre ressaltando que é importante ter uma pressão suave e contínua, para não gerar dor no paciente ou até promover infecções. Então, a partir de 2 anos já são liberadas essas garrafinhas, que contêm 120 ml, que serve para uma lavagem ou várias lavagens, mas eu particularmente recomendo a partir de 6 anos. 6 anos? 6 anos, essas garrafinhas. Essa é uma garrafa infantil, essa é uma garrafa adulta. A adulta já seria a partir de 12 anos e vem quando você formula a solução, ela fica com 240 ml. Aí você pode utilizar metade do volume para lavar uma narina e metade na outra. E como fazer isso, doutor? Como fazer isso, então? Então, você pode utilizar... Existem diversos dispositivos para lavar o nariz. Eu estou exemplificando, né? Classicamente, a gente tinha a seringa e o conta-gotas. Depois, a próxima geração foram os sprays nasais, né? Verdade. Esses sprayzinhos, né? Que jogam um jatinho. Mas ele não ajuda tanto, né, doutor? Não ajuda tanto. Né? Ele ajuda um pouco, mas não ajuda Não tanto, ajuda né? tanto. O principal pilar realmente é o volume. Né? A gente acaba, a gente chama de lavagem nasal de alto volume. A gente vê que isso realmente tem um auxílio maior em todas aquelas questões que a gente falou. Boa. Mas assim, em crianças muito pequenininhas... Eu pego, pode deixar, doutor. Desculpa. Imagina. Em crianças muito pequenininhas, a gente pode usar dispositivos de jato contínuo em bebês, né? Que tem uma legal. válvula. E aí, isso ajuda, na verdade, a dosar a pressão, por exemplo, nos bebês. Que legal. Então, nos bebês, isso é uma válvula que funciona, na verdade, de todo jeito, até de cabeça para baixo. E ela parece até mais fininha, né, mais doutor? fininha, é um jato mais suave, então ele tende a ser tolerado na lavagem nasal. Então, uma dificuldade que a gente tem na lavagem de alto volume, alguns pacientes não conseguem tolerar. Porque muitas vezes, ao apertar a garrafinha, né, ele põe muita pressão. Isso gera dor, ardência na face, pode inclusive mobilizar, empurrar a secreção para o ouvido. Isso é comum em crianças, inclusive, que os pais vão lavar o nariz e naquela vontade de lavar... De querer lavar e deixar limpo. Às vezes a criança já não colabora muito. Já está chorando. Já está chorando, já está agitada, mexe para cá, mexe para lá. Ele aperta com muita pressão e acaba direcionando a secreção e o líquido para o ouvido. A gente tem uma comunicação entre a parte interna do ouvido com o nariz, chamada tuba auditiva, que compensa a pressão quando a gente, né,
varia a altitude, sobe e desce a serra, anda de avião. E aí o que acontece? Vai com muita pressão, acaba empurrando a secreção no ouvido. Então essa seria aí no caso uma contraindicação relativa para a lavagem nasal. Se isso está acontecendo com o paciente, você tem que repensar, entendeu? Num outro método, a gente tem outros dispositivos que eu vou mostrar que não tem pressão, é só por gravidade. Ah, esses não tem pressão, doutor? Esse aqui não tem pressão. Esse não tem pressão. Esse aqui é o bolinho, mas tem um nome específico, né? Esse Como é o chama? Lota. Lota. Ah, que legal. Então vamos lá, doutor, como fazer? Eu vou explicar então, assim, a lavagem clássica, tá? Então você tem uma garrafinha. Essas garrafinhas, elas têm um biquinho para acoplar no nariz. Geralmente elas já vêm com alguns sachês prontos, né? Isso, quando formulado, ele vai ter uma solução que a gente chama de isotônica. O que é isotônica? É igual ao soro fisiológico. Então, você vai ter aí uma concentração de 0,9% de sais, tá? Então, você despeja o conteúdo dentro do frasquinho, você enche o frasquinho até o... Espero que eu não derrame, né? Não tem problema se derramar, doutor. Isso. Enche o frasquinho. É legal fazer isso já no banheiro, já se preparando para lavar o nariz, né? E, doutor, essa água, ela tem que ser gelada ou ela pode ser morna? A gente dá preferência à água a temperatura ambiente ou morna. Tá. Eu mesmo gosto de água mais morninha. Porque acho que ela parece que é menos incômoda, né, menos doutor? incômoda. E sempre água limpa, filtrada, né, fervida, ou até água mineral, não há nenhum problema. Boa. Tá? E classicamente a gente usa o soro fisiológico. Então o soro fisiológico você tem as garrafas, né, os frascos de soro fisiológico que você pode acoplar na seringa. Existem até seringas maiores de 60 ml como essa que a gente usa em adulto, tá? Isso é fácil de encontrar em qualquer farmácia. E em e-commerce a gente até vê alguns biquinhos para acoplar no próprio soro fisiológico. Então ele parece um biquinho de mamadeira, ele é feito de um siliconinho, né? E ele encaixa certinho naquela abertura do soro fisiológico. Aí você pode lavar direto do frasco do soro fisiológico. Interessante. Lembrando que o soro fisiológico, ao utilizar, ele pode ser armazenado, deve ser armazenado em geladeira por no máximo uma semana. E quando você tirar para lavar o nariz, então deixar aquecer um pouquinho, alguns minutos antes, em temperatura ambiente, ou você pode até amornar um pouquinho no seu micro-ondas. 10 a 20 segundos, dependendo do volume a ser utilizado e da potência do seu aparelho. Boa, doutor. Então a gente formulou aqui, tá? Você pode até agitar um pouquinho, né? É claro que tem que estar com a mão limpa para não contaminar o biquinho que você vai usar, tá? E aqui eu fiz um exemplozinho aqui, ó. Vamos ver se dá certo, tá? Então a gente tem um exemplozinho aqui da garrafinha. Ao entrar no nariz, qual que é o objetivo da garrafinha? É limpar a sujeirinha. Eu coloquei uma sujeirinha amarelinha aqui, tá? E aí a lavagem, ela tende a mobilizar a secreção. Aqui eu acho que eu botei a massinha com muito vigor aqui e não quer sair. Aí, ó. Não tem aí problema. Saiu. Ah, legal, saiu. Que legal. Qual que é a posição certa para lavar? Então esse biquinho, ele tem que acoplar certinho na sua narina. Você tem que estar um pouquinho inclinado sobre a pia, evitar direcionar o bico direto para o septo nasal para não machucar o septo, deixar ele assim um ângulo em relação ao céu da boca de 45 graus. Aí você pode inclinar um pouquinho a cabeça para o lado contrário à garrafinha. Ao apertar então, pressão suave e contínua, abra a boca, inspire um pouquinho para levantar o palato, isso impede você de afogar, tá certo? Legal. Prenda a respiração e aperte. Então existe um transbordamento da secreção. Ela tende a entrar de um lado e sair na outra narina, tá? Aí acabando, pode assoar o nariz, deixar gotejar, fazer um movimento de ordenha, evitar ainda respirar com o líquido no seu nariz, senão você vai afogar. Afogar. Né? Vai afogar, né? E logo depois que lavar, se você usou todo o conteúdo, aí você deve lavar a garrafinha com água limpa, detergente, e aí você deixa secando, né? Secando para evitar que junte fungo, cresça fungo. Então você deixa de cabeça para baixo e o biquinho separado. Na próxima lavagem, você faz a mesma coisa. Essas garrafinhas, elas precisam ser trocadas a cada 3 meses. Boa, doutor. Então, depois de 3 meses, é legal trocar a garrafinha, porque ela vai envelhecendo. Envelhecendo e vai pode usando sofrer muito uma também. Contaminação. Doutor, tem perguntinha de WhatsApp. Então, tá Isso bom. aí, Vamos lá. temos perguntinha para o doutor, vamos ver aqui, ó.
Suiane, Niterói. Essa lavagem nasal pode ser feita todo dia e serve para a criança de 1 e 11 meses? Obrigado, Suiane, pela pergunta, viu? Sim, ela pode ser realizada de forma diária, a gente até recomenda lavar de forma diária, de 2 a 3 vezes ao dia. Essa é uma frequência boa, podendo ser intensificada quando tem uma crise. Nos pacientes pós-operatórios de nariz, aquele paciente que opera um desvio de septo, uma carne esponjosa, você pode até lavar mais vezes, 6, 8 vezes ao dia. A gente até recomenda para limpar aquelas crostas, né, aquelas casquinhas de ferida que juntam, mas não há nenhum problema em lavar em crianças pequenas. Nessas crianças pequenas, você pode até depois de lavar o nariz, aspirar o nariz da criança. Existem vários dispositivos que você pode aspirar o nariz de um bebê após lavar, que realmente o bebê não sabe assoar, não sabe ainda, né? Não sabe assoar. Tomar cuidado, lavar o nariz do bebê, não deixar ele muito deitado, a gente não recomenda jogar a cabeça para trás para lavar, é sempre inclinadinho para frente. Porque senão vai pro ouvido. Senão vai pro ouvido ou pode afogar mesmo. Né? Então, aí depois de lavar no bebê, tem umas perinhas que aspiram, tá? E tem uns cachimbinhos, assim, que você acaba chupando essa secreção. Então, nos bebês você pode fazer isso depois. Para facilitar. Para dar mais conforto. Doutor, tem mais perguntinhas, gostei. Tem mais perguntas, vamos ver aqui, a pergunta no Instagram agora. Ale, boa tarde, doutor, tenho rinite alérgica, trato com a vacina, melhorei bastante, parou de sangrar meu nariz. Comente sobre a eficácia da vacina, o tratamento dura quanto tempo? Obrigada a você, Ale, pela pergunta, foi ótimo. A vacina, né, é um termo popular para imunodensensibilização, que é você se expor ao antígeno, ao alérgeno, que você tem alergia, por exemplo, o ácaro, de forma gradativa e progressiva. Isso é feito através de injeções, em média a cada 2 ou 3 semanas. É um tratamento um pouquinho mais longo, que dura aí de 2 a 3 anos. É altamente eficaz para o controle da rinite. Eu só queria reforçar que a rinite, por ser uma doença hereditária, genética e familiar, não tem exatamente uma cura. Uma cura, né, doutor? Você vai ter um controle, mas vai ter novas crises, né? Essas crises são mais comuns nas crianças e adultos jovens e se serve de consolo, nos idosos tende a ser, ter menos sintomas, né? A gente chama de ser mais oligossintomáticos, tá? E a vacina é indicada principalmente nos pacientes que têm uma alergia muito alta, né? Então a gente tem uma dosagem que se faz através de IgE, e nos pacientes que não respondem aos tratamentos medicamentosos convencionais. Que legal. Essas principais indicações da vacina, né? Boa. Mais perguntinhas, doutor? Mais pergunta, tá bombando de pergunta aqui, ó. Vamos ver. A Marta Luiza. Boa tarde, sou Marta de Araújo de Maceió. Beijos, Marta, para você e para Maceió. Estou sem paladar pós-Covid. Tem alguma orientação de tratamento? Ô, Marta, obrigado, viu, pela pergunta. A perda de paladar e a perda de olfato pós-Covid, né, quando a gente teve o surto da pandemia, né, foi assim, uma doença muito comum, né? A grande maioria dos pacientes recupera o olfato e o paladar em média após 8 semanas, instalado o quadro de Covid. Nos casos em que não há melhora, é interessante, primeiro, investigar se você não tem nenhum outro fator anatômico ou infeccioso que possa estar contribuindo para essa perda de olfato e paladar, e procurar um otorrino, porque existem algumas medicações que você pode estimular o retorno do olfato e do paladar. É claro que quanto antes instituído esse tratamento, quer dizer, mais próximo do quadro agudo do Covid, maior a chance de recuperação do que você protelar esse tratamento. Porque daí fica mais difícil você estar voltando a ter. Isso seria uma medida medicamentosa. Aí a gente tem medidas comportamentais para estimular olfato e paladar pós-Covid. Uma delas, por exemplo, é você fazer um biofeedback positivo. Você pegar um cheiro que você lembra, que você tem muito carinho, você tem uma memória, uma memória afetiva, coloca o café no seu nariz e pense na memória que você tem do cheiro do café. Faça isso todo dia, diariamente. Isso ajuda também a estimular os neurônios, a plasticidade neural, a recuperar o olfato. Doutor, o senhor é excelente. E a minha diretora falou assim que tem
muitas perguntas. Eu espero que o senhor tenha gostado, porque a gente já gostaria de convidá-lo para voltar para responder essas perguntas. Pode ser, doutor? Pode ser sim, ótimo. Perfeito, porque já estamos no outono, todo mundo começa a ficar com o nariz entupido e estão todas as ites aí, acho que tem muitas perguntas, então a gente já espera a sua volta, pode ser? Obrigado, Abi. Eu que agradeço, doutor, é muito didático, muito calmo, né? Então deu para entender certinho. Se tem dúvida, continua mandando que a gente vai separar suas perguntinhas para o doutor voltar e responder todas, tá? E aproveite para seguir o doutor na internet e falar assim, doutor, viu o senhor no Santa Receita, gostei, e já pede para ele voltar, pode ser, doutor? @Rony, tá aparecendo aí, Dr. Otorrino, tudo junto, tá vendo? Aí, aproveita para seguir o doutor e falar que gostou dele no Santa Receita. Doutor, obrigada. Imagina, eu que Seja agradeço sempre mais uma vez bem-vindo. o convite, viu? Foi um prazer estar aqui. O Viu? prazer foi nosso, doutor. Muito obrigada.